Olá pessoal, começamos agora a aula número 4 sobre a Lei número 8.429/92, a lei que trata sobre improbidade administrativa, e agora começamos aqui com o capítulo 4 que fala da declaração de bens, tá dando continuidade aí no estudo dessa lei. E aí, o primeiro artigo desse capítulo é o artigo 13, pessoal, e aí diz assim: após o exercício de agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Ou seja, pessoal, a declaração de bens é uma condição, tá, para tomar posse no serviço público, tá bom? Onde é mostrado aí o patrimônio daquele servidor que está ingressando, né? E essa declaração ela vai ser atualizada anualmente. Tá bom? E também quando o servidor deixar o cargo, tá? Para mensurar se a evolução patrimonial daquele servidor é condizente com os seus ganhos aí no seu período que prestou serviços para a administração pública, tá? E aí, continuando, o parágrafo 1º desse artigo 13, pessoal, diz que a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Tá? E aí, o parágrafo 2 diz que a declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Então, anualmente a declaração de bens vai ser atualizada, tá, pessoal? E também na data em que o servidor deixar aí, na data que o agente público deixar a administração pública. E aí, o parágrafo 3, pessoal, diz que será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa. Então, pessoal, será demitido o servidor que se recusar a prestar declaração, né? Bem como aquele que falsificar uma declaração de bens também, tá? Então é importante você prestar atenção nesse parágrafo 3 aqui. E aí o parágrafo 4 diz que o declarante, ao seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput e no inciso e no parágrafo 2 desse artigo. Então, pessoal, o servidor também pode fornecer uma cópia do seu imposto de renda, tá? Para não precisar atualizar anualmente aí a sua declaração de bens, como é disposto aí no parágrafo 2, tá bom? E aí, se encerra aqui a parte da declaração de bens, né? E aí a gente vai resolver uma questão para poder fixar o conteúdo e você ter uma noção de como que cai esse assunto em prova. A questão é uma questão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para o cargo de assistente social no ano de 2019, esse ano agora. E aí a questão diz assim: a Lei 8.429/92, que versa sobre a improbidade administrativa, exige a apresentação da declaração de bens e valores pertencentes ao patrimônio do agente público como condição para. E a letra A diz que a nomeação apenas. Então, a apresentação da declaração de bens ela é condição apenas para a nomeação. Vamos voltar lá no artigo 13, pessoal. O artigo 13 diz claramente que a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação da declaração de bens e valores. Então, a posse e o exercício, né, também são condicionados aí. Nem cita a nomeação aqui no artigo 13. Então, a posse e o exercício que ficam condicionadas aí também, né, a apresentação da declaração de bens. Então, a letra A gente já retira aqui porque não está correta. A gente já retira a letra A e vamos procurar a alternativa correta. A letra B diz que apenas a posse, né? A posse apenas, né? Fica aí condicionada à apresentação da declaração de bens. E a gente viu que é a posse e o exercício. Então a letra B também a gente já
retira. A letra C diz que apenas o exercício, né? O exercício apenas. Então, a gente viu que a alternativa correta vai destacar o exercício e a posse também. Então, não é unicamente o exercício, tá? E a letra D, e por fim a alternativa correta, fala que a posse e o exercício. Então, como a gente viu lá no artigo 13, né, no caput do artigo 13 mesmo, a declaração de bens é condição aí para a posse e o exercício do agente público no serviço público, tá? E por fim, pessoal, teríamos a letra E, que traz aqui a nomeação e o exercício. Então a gente já viu lá que a nomeação e o exercício não fazem parte aí do caput do artigo 13, e sim a posse e o exercício, né? Então a gente já retira aqui a letra E e tem como resposta correta a letra D dessa questão aqui para o cargo de assistente social. E aí passaremos agora para o capítulo 5, pessoal, que fala aqui do procedimento administrativo e do processo judicial. Tá? A gente falou das penas, tá? No capítulo 3, falamos agora no capítulo 4 da declaração de bens e agora passamos para o capítulo 5, que vai falar do procedimento administrativo e do processo judicial, no caso aí de um ato de improbidade administrativa, tá? E aí, o primeiro artigo desse capítulo é o artigo 14, que diz que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Ou seja, pessoal, a representação para que um servidor seja investigado, tá? Ela pode ser feita por qualquer pessoa, desde que atenda aos critérios que eu vou ler a seguir. E aí a autoridade administrativa vai avaliar, e se a denúncia tiver fundamento, né, a autoridade administrativa determinará a apuração dos fatos. Apenas se a denúncia tiver fundamento, não pode ser uma calúnia ou algo do tipo. E aí, passando, pessoal, para o parágrafo 1º, diz que a representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Tá? Então aqui diz como que vai ser essa representação, né, que pode ser escrita ou reduzida a termo e assinada, né? E aquele que entra com essa representação, para que seja validada, né, precisa cumprir esses critérios estabelecidos aí nesse parágrafo 1º do artigo 14. E aí o parágrafo 2 diz que a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Então, pessoal, a representação pode ser rejeitada pela autoridade administrativa que receber essa representação, né? Caso essa representação não cumpra com os atributos necessários, né, que foram citados anteriormente no parágrafo 1º. Mas é o seguinte, pessoal, caso essa autoridade administrativa rejeite aí essa representação, isso não vai impedir essa mesma representação no Ministério Público, tá? Então, a rejeição por autoridade administrativa não impede aí que o Ministério Público possa analisar essa representação. Então, essa pessoa que entrou com essa representação pode ir também no Ministério Público, caso seja rejeitado aí imediatamente pela autoridade administrativa. O parágrafo 3 diz que, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada nas formas previstas, né, aí nos artigos 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 90, e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Então, pessoal, é o seguinte: caso os requisitos da representação, né, sejam atendidos, é necessária a imediata apuração dos fatos, né, que vai ser processada, no caso dos servidores públicos civis, pelo regime jurídico, né, dos servidores públicos, e no caso dos militares, pelos seus regulamentos disciplinares. E aí, passando, pessoal, para o artigo 15,
que vai falar aqui ainda, né, no capítulo 5, tratando do procedimento administrativo e do processo judicial. O artigo 15 diz que a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade, tá? E aí o parágrafo único diz que o Ministério Público ou Tribunal Tribunal ou Conselho de Contas, né, poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Então, pessoal, é necessário que o Ministério Público esteja ciente do processo, né? E aí o Ministério pode atuar como fiscalizador do cumprimento da lei ou como o próprio Ministério Público pode entrar com a ação judicial para apurar determinado ato de improbidade. E aí é importante que saibamos distinguir, né, as situações de representação, né, que qualquer pessoa pode fazer, de uma ação judicial, onde apenas o Ministério Público ou uma pessoa jurídica pode dar entrada aí, tá? E aí, o artigo 16, pessoal, diz que, havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, tá? Então, ou seja, pessoal, caso a representação seja feita, né, realmente tenha fundamento, a autoridade administrativa vai acionar o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para a decretação do sequestro dos bens, né, para aí, se for o ato de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao horário, vai haver nesse caso a indisponibilidade dos bens desse agente público aí, tá? E aí, o parágrafo 1º diz que o pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil, tá? E aí o parágrafo 2. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais, tá? Aí é no caso de contas no exterior. O artigo 17, pessoal, diz que a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Então, é aquilo que nós falamos anteriormente, tá, pessoal? Que a ação é proposta pelo Ministério Público ou por uma pessoa jurídica interessada, diferente da representação, né? Que pode ser por qualquer pessoa aí, pode representar a uma autoridade administrativa. Diferentemente, é importante que você saiba diferenciar representação de ação judicial. E aí o primeiro parágrafo diz que é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput, ou seja, não existe acordo, não existe delação premiada, nem nada do tipo, é o que diz a lei no estrito sensu, né? Não é taxativo o que diz a lei, não há possibilidade aí de fazer nenhum acordo, nada do tipo. E aí o parágrafo 2 diz que a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. E aí o parágrafo 3 diz que, no caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3 do artigo 6 da Lei número 4.717, de 29 de junho de 1965. E aí o parágrafo 4 diz que o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade. Ou seja, pessoal, o Ministério Público vai participar do processo de qualquer forma, tá? Se não for como parte no processo, né, entrando aí com ação judicial, vai ser como fiscal da lei. Senão o processo será anulado, tá? E aí passamos para o parágrafo 5, pessoal, que diz que a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Ou seja, caso seja feita outra representação com a propositura de investigação do mesmo objeto que já está em juízo, né, que já está em processo, não necessitará, né, aí de mais um processo para apurar a mesma causa.
tá? Não precisa de redundância, né? E aí o parágrafo 6, pessoal, diz que a ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, né? Inclusive as disposições escritas aí nos artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil, tá? Então, pessoal, a ação tem que ser bem embasada, né, com provas de que realmente existiu o ato de improbidade, e se caso não forem apresentadas as provas, deve haver uma justificativa fundamentada, né, sobre a impossibilidade da apresentação dessas provas, tá? Para não cometer nenhuma injustiça com aquele que está sendo acusado de improbidade, né, a ação deve ser instruída aí devidamente com provas, tá? E parágrafo 7º, pessoal, diz que, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para fornecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Tá? Ou seja, pessoal, estando tudo certo, tudo de acordo, o réu será notificado, né, e o juiz vai analisar aí o caso, tá? E aí... o parágrafo 8, pessoal, diz que recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou inadequação da via eleita. Então, pessoal, o juiz pode rejeitar a ação, né, com base no que foi apresentado, caso ele esteja convencido que não houve improbidade, né, ou a ação tenha sido mal embasada e não condizente com a verdade dos fatos, tá? E aí o parágrafo 9º diz que, recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar a contestação, tá? Então, e aí o réu vai poder apresentar a contestação, né? Vai dar a sua versão, né? Vai poder se defender de determinada acusação. E aí passamos agora para o parágrafo 10, né? Diz que da decisão que receber a petição inicial caberá agravo de instrumento. Ou seja, agravo de instrumento se trata de um recurso que uma parte do processo, né, pode solicitar, caso aí a decisão tomada pelo juiz não a agrade, né, e tendo em vista que se trata de uma decisão aí interlocutória e não uma decisão final. E aí o parágrafo 11 diz que, em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Tá? Então, independentemente da fase em que esteja o processo, se a ação for considerada pelo juiz inadequada, né, o processo será extinto. E aí, o parágrafo 12 diz que aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei, né, o disposto no artigo 221, caput e parágrafo 1º, né, do Código de Processo Penal. Então, pessoal, esse artigo 221 do Código de Processo Penal, né, fala sobre as inquirições, ou seja, os interrogatórios, né, depoimentos que devem ser em determinado local, data e hora, em que ocorrerão aí as etapas do processo, e aí no caso dos funcionários públicos, né, a comunicação do dia e da hora vai ser passada também ao chefe da repartição em que este funcionário trabalha, tá? E aí, isso que é disposto aí no artigo 221 do Código de Processo Penal, tá bom? E aí o parágrafo 13, pessoal, diz que, para os efeitos desse artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o parágrafo 4 do artigo 3º e o artigo 8, né, a Lei Complementar número 116 de 31 de julho de 2003. Então, pessoal, pode-se considerar uma pessoa jurídica interessada no processo aquela que estiver com seus tributos em dia, né? E que cumpra com as suas obrigações tributárias de uma forma geral, tá? E aí passamos agora para o artigo 18, tá, pessoal? Ainda no capítulo 5, falando do procedimento administrativo e do processo judicial.
E aí diz que a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, né, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Ou seja, pessoal, a ação civil de reparação de bens serve para ressarcir a parte prejudicada pelo ato ilícito. Tá? E como diz a lei, conforme o caso, né, pode acontecer a reversão dos bens, onde os bens que são essenciais à prestação do serviço serão transferidos para a administração pública para que haja continuidade dos serviços prestados aí pelo poder público, tá? E aí, pessoal, terminamos essa parte aqui da leitura do capítulo 5, né, de que trata aí do procedimento administrativo e do processo judicial. E agora, né, como de praxe, para poder fixar bem e você ter a noção de como que caem essas questões em prova, né, a gente vai resolver uma questão. E aí é uma questão da banca AOCP, tá, pessoal? E aí para o cargo de advogado do ano de 2010, e a questão diz o seguinte: o enunciado fala que assinala a alternativa incorreta, tá? De acordo com o procedimento administrativo e o processo judicial previsto na Lei de Improbidade Administrativa. Ou seja, exatamente isso que a gente acabou de estudar, né? Toda essa parte que a gente acabou de estudar. E aí, pessoal, a letra A, a gente vai procurar a alternativa que está incorreta, tá? E a letra A diz que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar prática de ato de improbidade. Ou seja, está correto, qualquer pessoa pode representar, né? Está correto, é exatamente isso que a gente viu. Então a gente já descarta essa alternativa A aqui porque a gente quer a alternativa incorreta, como diz o enunciado, e essa alternativa está correta, tá? A gente quer a alternativa incorreta. Partindo para a letra B, pessoal, diz que a representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Perfeito. Praticamente copiou e colou a lei, né? Então é isso mesmo, está correta essa afirmação. Então a gente não quer essa alternativa porque a gente está procurando a alternativa que está incorreta. A gente já descarta a letra B, passamos para C. Alternativa C diz que a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Ou seja, a alternativa C também está correta, pessoal, porque a gente viu que quem pode entrar aí com a ação é o Ministério Público ou uma pessoa jurídica interessada, né? E aí dentro do prazo de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Então, tá correta a alternativa C, a gente já retira ela aqui porque a gente quer a alternativa incorreta. A letra D diz que é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. Ou seja, pessoal, exatamente aquilo que a gente viu, né? Que é vedado qualquer tipo de acordo, até citei aí o exemplo da delação premiada, que nesse âmbito não valeria, né? Então, está correta essa afirmação da letra D também, que é vedada a transação, acordo ou conciliação aí nas ações de improbidade. Então, a gente já retira e só sobrou a letra E, né? Que diz que a Fazenda Pública não poderá promover nas ações necessárias a complementação do ressarcimento do patrimônio público, tá? E aí, pessoal, vamos voltar lá na letra da lei, que a gente vai ver se essa alternativa aqui se está correta ou incorreta. A gente já sabe que está correta, que está incorreta, né? Por causa que pela eliminação das alternativas só sobrou ela. Porém, voltando aqui no parágrafo 2 do artigo 17, diz que a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá sim as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Então, sim, a Fazenda Pública, quando necessário, né, vai sim promover as ações aí de ressarcimento ao patrimônio público. Então, essa alternativa aí está errada, está incorreta, né? E, portanto, é a alternativa que a gente está procurando. Então, resposta alternativa E. E agora, pessoal, a gente vai passar para o penúltimo capítulo dessa lei, tá? Que é aqui o capítulo 6, que vai falar das disposições penais, tá bom? E aí o capítulo 6 começa, falando das disposições penais, começa no artigo 19, que diz que constitui crime a representação por ato de improbidade contra o agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente.
E aí diz também que a pena será de detenção de 6 a 10 meses, né, e multa. E o parágrafo único relacionado ao artigo 19 diz que, além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Então, pessoal, quando o autor da denúncia sabe que o agente público é inocente e mesmo assim faz uma representação, a pena é de 6 a 10 meses de detenção e multa, né? E além disso, pode ser sujeito a indenizar o agente público prejudicado pelos danos que lhe foram causados devido a uma denúncia falsa. E então, pessoal, é muito importante saber diferenciar aqui, porque aqui fala que constitui crime a representação por ato de improbidade contra o agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Então, quando você sabe da inocência e mesmo assim faz uma representação falsa aí contra esse agente público ou terceiro beneficiário, você está cometendo crime, tá? Mas então você não está cometendo o ato de improbidade, você está cometendo crime e por isso está essa pena aqui de 6 a 10 meses e multa, né? No caso, nos atos de improbidade, né, não existe pena como pena aí a detenção, porque os atos de improbidade estão na vara civil e não no âmbito criminal aí, tá? Então é muito importante saber diferenciar aqui e entender bem esse artigo 19 aqui que fala das disposições penais. E aí o artigo 20, pessoal, que diz que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam, né, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, tá? E aí o parágrafo único diz que a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Ou seja, pessoal, a perda por completo da função pública, né, e a suspensão dos direitos políticos, né, não se dá enquanto o processo não seja transitado e julgado, tá? Diferentemente do afastamento, que pode ser solicitado aí pelo juiz, né, ou pela autoridade administrativa para que, em razão de sua função, o agente público não atrapalhe nem o andamento do processo, né, e nem as atividades da administração pública. Passamos adiante, então, para o artigo 21, pessoal. Ainda no capítulo 6, né, tratando das disposições penais, o artigo 21 diz que a aplicação das sanções previstas nessa lei independe, e aí o inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Ou seja, pessoal, a aplicação dessas penalidades, né, independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, mesmo que o agente não tenha causado dano direto à administração pública, vão haver essas penalidades, né? Porém, se não houve dano ao patrimônio, esse agente não vai precisar ressarcir, né? Porque não houve prejuízo financeiro aí por parte da administração pública. Mas mesmo assim, né, vão haver as penalidades aí, a aplicação dessas sanções aí. E aí o inciso 2 diz que o caput do artigo 21 diz que a aplicação das sanções previstas nessa lei independe. E aí o inciso 2 diz que da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas, tá? Então o juiz que vai verificar, né, se houve improbidade ou não, independentemente do tribunal ou conselho de contas respectivo, tá? Então quem decide isso é o juiz, tá bom? E aí passamos para o artigo 22, ainda no capítulo 6, o artigo 22 diz que para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Então, o Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo, né, onde vão ser aí apuradas as denúncias contra o agente público ou o terceiro beneficiário aí no caso, tá? Para que você tenha noção aí de como cair em prova, a gente vai resolver uma questão agora, pessoal. É uma questão do Instituto Federal da Paraíba, tá? No ano de 2015, que foi aplicada aí para o cargo de assistente à administração, tá bom?
E aí o enunciado diz o seguinte: consoante as disposições penais previstas nos artigos 19 a 21, a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, é correto afirmar. Então a gente vai procurar aqui a alternativa correta dentre as que estão dispostas aqui, com base nos artigos 19 a 21 que a gente acabou de ver em relação às disposições penais, tá? E aí a letra A, pessoal, diz que o afastamento do agente público do exercício do cargo e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, pessoal, vamos ter cuidado aqui ao responder essa questão, tá? O afastamento do agente público do exercício do cargo e a suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado, está correto. Porém, o afastamento do agente público, a gente viu que pode sim ser feito antes da sentença condenatória, né? Justamente para que não haja interferência aí desse agente no processo em decorrência do seu cargo, né? Então, é necessário que, às vezes, é necessário que esse agente seja afastado. Então, está errada essa afirmação, né? Porque o agente pode ser afastado antes da sentença condenatória. Então, a gente já retira a alternativa A, passamos para a alternativa B. Inexistem sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa dependentes da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Então, pessoal, a gente viu aqui que é totalmente ao contrário, né? A gente viu lá que independentemente se houve dano ao patrimônio público ou não, existem sanções penais, né, para punir esse agente público aí. Então a gente já elimina também a alternativa B, tá? A alternativa C, pessoal, diz que a aprovação das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas afastarão possibilidade de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. A gente viu que não, né, pessoal? Que independentemente aí, do que é disposto aí pelo Tribunal, pelo Conselho de Contas, né, as sanções previstas na Lei de Improbidade serão sim aplicadas. Então essa questão C também está essa alternativa C também está errada e a gente já elimina ela aqui. E aí passamos para a letra D, que diz que a autoridade administrativa competente poderá determinar a suspensão do agente público com prejuízo da remuneração quando a medida se fizer necessária a instrução processual. Ou seja, pessoal, o agente público ele pode ser sim afastado, tá? Aí, se essa medida for necessária aí para a instrução processual, né, como a gente já viu também na letra A, porém, esse agente, quando ele é afastado, o processo está na fase investigatória. Esse agente pode ser inocente aí de determinada acusação. E, portanto, ele precisa receber seus vencimentos, né? Então ele vai continuar recebendo seu salário, porém vai ficar afastado até que se dê o trânsito em julgado aí da sua sentença, tá? Então a letra D está errada porque o agente pode ser afastado, porém ele vai continuar com seus vencimentos até que se dê aí o fim da sua sentença condenatória ou não, tá? E aí a letra E diz que o Ministério Público de ofício poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa. Correto. Então, recebendo a representação, né, e o Ministério Público veja ali uma necessidade, né, de requisitar a instauração de inquérito policial ou de procedimento administrativo, o Ministério Público pode sim realizar esse procedimento. Então, essa é a alternativa correta, como a gente acabou de ver aqui os artigos 19 a 21, né, tratando das disposições penais, ficou fácil de resolver essa questão. Mas é muito importante que você treine no dia a dia, né, questões como essa para poder, na hora da prova, não dar branco e você saber resolver corretamente, tá, pessoal? Então, a letra E é a letra correta. E aí passamos para o último capítulo dessa lei, pessoal, que é o capítulo 7, que vai falar da prescrição. E aí passamos para o artigo 23, tá, pessoal? Que é o primeiro artigo aqui do capítulo 7,
primeiro e único, né, artigo do capítulo 7, que diz que as ações destinadas a levar efeitos às sanções previstas nessa lei podem ser propostas. E aí o inciso 1 diz que até 5 anos após o término, né, do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Tá? Então, prefeitos, funcionários de cargos comissionados, né, será prescrita a ação de improbidade, né? Ou seja, vai caducar aquele ato de improbidade, né, quando passados aí 5 anos após o término de seu mandato, tá bom? E o inciso 2 diz que dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Então, a lei específica, que é a Lei 8.112, né, informa que a prescrição nos atos de improbidade é no prazo de 5 anos após a prestação final de serviços à administração pública. Tá? Então, após 5 anos que o funcionário deixou de prestar serviço para a administração pública, esse prazo vai prescrever e aí vai caducar esse prazo prescricional aí. E aí, pessoal, o inciso 3 diz que até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único, né, no artigo 1º dessa lei. Então, as entidades que foram referidas no artigo 1º, né, são todas as entidades federativas, ou seja, Distrito Federal, estados e municípios, né, às quais o agente tenha prestado serviços, e o prazo para prescrição também é de 5 anos. Tá bom, pessoal? Então, para terminar essa lei, né, também como a gente já vinha resolvendo questões, vamos resolver uma última questão agora sobre esse capítulo 7 relacionado à prescrição, tá? E é uma questão aí do Ministério Público do Paraná, né, adaptada, tá bom? E aí a questão diz assim, é uma questão no formato CESP, né, que é para responder certo ou errado. E a questão diz o seguinte, que quando um terceiro não servidor, né, quando um terceiro que não é não servidor, né, pratica ato de improbidade administrativa, se lhe aplicam os prazos prescricionais incidentes aos demais demandados ocupantes de cargos públicos. Ou seja, a questão diz o seguinte, que há um terceiro que não é servidor, né, mas que aí é enquadrado também pela lei de improbidade, também vão lhe aplicar, né, os prazos prescricionais incidentes também aos demandantes ocupantes de cargos, aos demandados ocupantes de cargos públicos, ou seja, o mesmo prazo prescricional vai ser para o agente público e também para o terceiro beneficiário de um ato de improbidade. Está correta a questão, é isso mesmo. Então, a gente já responde aqui como correto. Então, está certa a afirmação, tá, pessoal? Então, com essa questão, né, resolvendo essa questão e também tratamos de todos esses capítulos aqui durante essa aula, e esta é a aula final. Tá, pessoal? É a aula final sobre a lei número 8.429, né? Tratamos aí sobre a improbidade administrativa, desde a explicação, destrinchamos os atos, né? E agora falamos também das penalidades, né? Das sanções penais, e aí, por fim, resolvemos essas questões aqui e terminamos o estudo da lei de improbidade, tá bom? Espero que tenha sido muito útil para você esse estudo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe o seu gostei se esse conteúdo agregou valor para você, tá? E também se inscreva no canal para sempre receber vídeos relacionados a leis e também a língua portuguesa, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, pessoal, e até a próxima.